a vereadora Luzia Trajano para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, toda a população que nos acompanha através das diversas plataformas, né? Inclusive da TV Sertão. Estou subindo hoje essa tribuna porque eu não poderia ser omissa e me calar, ficar calada diante de uma afirmação que a senhora prefeita fez lá no Patamuté. Esses dias ela esteve lá e ela disse que preza muito pela verdade, que a verdade dói, mas tem que ser dita, e foi dizer o que não era verdade. A senhora prefeita tentou colocar a população de Patamuté e sítios vizinhos contra a vereadora Luzia Trajano. Mas não coloca não, prefeita. Sabe por quê? Porque eu me criei lá, todo mundo me conhece. Eu não apareço lá em época de eleição, não. Eu estou lá, junto do povo. E se tem uma pessoa que mais queria, que mais quer o ginásio, sou eu, lá no Patamuté. Porque vai ter um lugar onde as crianças, os jovens, os adolescentes possam praticar o seu esporte. Aí a senhora foi dizer que a vereadora tinha votado contra o ginásio. Eu não votei contra o ginásio, prefeita. Eu votei contra a permuta, porque lá era para a senhora ter dito que a senhora estava permutando um terreno que valia R$ 1.100 por um terreno em Cajazeiras no valor de R$ 150 mil e ainda contendo uma parte da área verde. Era isso que a senhora deveria ter falado lá e não ter falado que eu tinha votado contra o ginásio. Os vereadores da base votaram aprovando a permuta. Naquele instante, eles entenderam que a permuta era boa e aprovaram. Isso é a democracia. Assim como eles têm o entendimento deles, eu também tenho o meu. E defendo o meu voto, porque eu não voto para agradar a prefeita ou grupo político, não. Naquele instante, eu entendi que aquela permuta deveria ser melhor avaliada, melhor esclarecida. Então, foi isso. A senhora deve se informar direitinho com quem entende, com quem conhece a comunidade. Sabe por quê? Porque o terreno da escola não foi doado por DOCA, não. Foi doado por José Martins de Oliveira, não foi por DOCA. Sabe o que foi que DOCA? DOCA é um benfeitor, prefeita, lá do Patamuté. Tinha um campo na terra dele, que os jovens, as crianças praticavam esporte, e ele fechou com a cerca de 11 arame, para que as crianças não pudessem. A fanfarra acabou no Patamuté, porque não tinham das crianças fazer os seus ensaios. Porque chega no pé de uma porta, numa casa, numa sombra, não, está fazendo barulho, saía. E era lá no campo, onde as crianças faziam o seu ensaio e foram prejudicadas. Então, eu sou a favor do ginásio, porque vai ser uma obra importantíssima para o Patamuté e região. Então, da próxima vez, a senhora esclareça melhor o voto da vereadora. E quero aqui fazer um convite à senhora. A senhora deve voltar mesmo mais vezes a Patamuté. Sabe por quê? Porque a estrada estava uma calamidade. Mas, em 2 dias, foi feito 9 quilômetros de estrada. Foi num palito. Agora, prefeita, esqueceram que nos Barreiros tem gente, que no Baixio também tem, que no assentamento Mãe Rainha também tem. Inclusive, as crianças do Baixio e dos Barreiros estão indo a pé até a Cachoeirinha para pegar o transporte escolar, porque o ônibus não sobe uma ladeira que tem lá. E isso é desde quando começou o inverno. Por isso, segundo, eu quero fazer aqui um requerimento verbal, a recuperação das estradas. Eu já escrevi aqui, depois eu passo para o senhor. De Patamuté a Barreiros,
Patamuté ao assentamento Valdeci Santiago, porque passa pelo assentamento Mãe Rainha e chega no Valdeci Santiago. Do Patamuté a Angelim, passando pelo sítio Queimadas. Do Patamuté ao sítio Santo Onofre e de Barreiros à Cachoeirinha. E da próxima vez que a senhora for lá no Patamuté, não tente colocar a população contra a vereadora, não. Obrigado, presidente.